as circunstâncias não estão ajudando. Ele tem dado um pouco de azar no Real Madrid também, né? Isso é um porém, porque o Mbappé chega pra ser titular no Real Madrid e o Endrick tem que brigar por minutos. Eu acho que o Endrick não vai jogar tanto no Real Madrid porque ele é da posição do Mbappé. Eu acho que o Mbappé é fominha e quer jogar tudo. O Endrick recebeu o convite de vários clubes grandes, de países diferentes, todos oferecendo exatamente aquilo que ele mais precisa, jogar. E ele disse não para todos. Roma, Aston Villa, Real Sociedad, Betis, Vila Real e por último, o Liverpool. Times que disputam Champions League, times que estavam dispostos a montar um ataque em volta dele. Times onde ele entraria como titular no primeiro dia. Ele preferiu continuar sendo a terceira opção de um elenco que já tem dono em todas as posições do ataque. E aqui está o problema que ninguém quer dizer em voz alta. Essa não é uma escolha de paciência, é uma escolha que pode custar a carreira inteira dele, porque existe uma idade em que o tempo parado não volta mais, e ele está exatamente nessa idade agora. Hoje, no Footplay News, a gente vai analisar o que realmente está por trás dessa decisão, o que os números dele já provaram e porque a história do futebol mostra que insistir nem sempre é a atitude mais corajosa. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que ele está sendo teimoso ou determinado demais ao querer ficar e permanecer no Real Madrid? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Liga no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. Bom, vamos começar por um ponto simples e incontestável. Ninguém pode dizer que faltou oportunidade para ele. Ao longo das últimas janelas, uma lista grande de clubes procurou o Real Madrid para saber da situação do brasileiro. Na Espanha, 3 times de bom nível demonstraram interesse. Na Itália, uma equipe que terminou o campeonato entre os primeiros colocados chegou a mandar um dirigente pessoalmente até Madrid para estudar uma proposta de empréstimo com uma opção de compra. Na Inglaterra, um clube que ficou entre os 4 melhores da Premier League e ainda faturou um título europeu apresentou uma proposta formal. E o mais recente, apareceu um dos maiores clubes do mundo preparando algo em torno de 65 milhões de euros. Ou seja, o mercado inteiro enxergou o valor nesse jogador. Todo mundo enxergou, só falta ele enxergar de verdade. E o mais importante é entender o que essas propostas ofereciam de verdade. Não eram convites para sentar em outro banco de reservas mais confortável. Eram clubes que precisavam justamente de um centroavante e que enxergavam nele a solução imediata para um problema real do elenco. Um deles perdeu o atacante titular e procurava substituto. Outro tinha acabado de se classificar para a Champions League e precisava reforçar o ataque para aguentar o calendário. Ou seja, eram lugares onde a bola chegaria nos pés dele todo fim de semana, com o time inteiro sendo montado para que ele funcionasse. E é exatamente o oposto do que ele tem hoje. E quando alguém recusa esse tipo de coisa repetidas vezes, a gente precisa parar e perguntar honestamente, o que está sendo protegido nessa decisão? Porque a realidade dentro de um clube atual é matematicamente pura, e ela não é favorável, tá? Na frente dele, tem um dos maiores artilheiros do planeta que na temporada passada foi artilheiro do campeonato espanhol, artilheiro da Champions League e ainda terminou como artilheiro da Copa do Mundo. Esse jogador não é poupado nem num jogo fácil, porque ele vive brigando por prêmios individuais e quer somar números em todas as competições. Atrás dele chegou um centroavante espanhol de 21 anos, contratado por cerca de 25 milhões, com quase 1,95 m de altura, eleito melhor jogador sub-23 do campeonato espanhol. E esse perfil físico é exatamente o que o treinador atual gosta de usar na função. A fila não é curta e ela não vai diminuir assim tão fácil. E pelo lado direito ainda, que é a outra posição onde ele poderia atuar, a situação é ainda pior. Ali tem um jogador que acabou de ser contratado como a operação mais cara da história do clube. E tem ainda um brasileiro voltando de lesão que já ocupava aquele espaço. Faz a conta aí, vai. Ele seria a terceira, talvez a quarta opção, numa posição que nem é a principal dele. Isso significa que mesmo com lesão de companheiros, mesmo com suspensão, mesmo com sequência apertada de jogos, ele ainda não é o primeiro nome que o treinador vai chamar. Não em uma posição, não na outra. É uma situação sem saída natural. Qual o melhor caminho para o Endrick seguir? Real, Roma ou Aston Villa? Entre esses 3 aqui, Real Madrid. Porque por mais que no Real Madrid ele não jogue, entre esses 3 aqui, a Roma é provável que passe ano sim, ano não de novo, ano sim depois, em Liga dos Campeões. Brigando por título italiano nem se fala. O Aston Villa fez uma bela campanha de Europa League, 4º lugar no campeonato inglês. O normal é que quando chega na Champions, o calendário fica apertado demais e sofra, como o próprio Aston Villa sofreu, como o Newcastle já sofreu também. Então não são clubes de chegada, título e que estarão sempre lá em cima, que é o que eu acho que o Endrick deveria e deve almejar. Então acho que não é nenhuma boa para ele, por mais que jogaria em Roma, que jogaria em Aston Villa, não sei que fosse por empréstimo. Mas em definitivo não. Saiu essa semana uma notícia esquisita, né? Porque ninguém conseguiu meio que ver a fonte que veio e tal, de que o Liverpool estaria interessado. Aí acho que seria uma ótima pro Endrick.
porque o Liverpool tem a ausência do Salah, não tem jogadores fixados ali ainda, porque o Isaac não deu tão certo, porque o Kitike pode jogar pelo lado do campo, o Endrick poderia jogar ou pelo lado que o Salah deixou, ou na posição do Isaac. É um grande clube, novo projeto. O Liverpool acho que seria uma boa para todo mundo, pelo que tinham falado. 65 milhões de euros, acho um bom preço. Um ótimo clube, um clube imenso. E para ele muito bom também. Mas não sei o tanto que tinha de verdade nessa notícia aí. Se vê é o do Endrick, porque, de fato, as portas vão se fechando de novo dentro do Real Madrid. Não porque o Real Madrid, assim, é porque as circunstâncias não estão ajudando. Ele tem dado um pouco de azar no Real Madrid também, né? As contusões estão vindo em momentos muito ruins pra ele, em que acaba abrindo a porta pra outros, ele nunca consegue ocupar um espaço. Agora, ele também, assim, a essa altura eu não sei se ainda é factível ele pensar em transferência agora. O mercado ainda tá aberto, mas tudo já ficou conversado pra ele ficar. Eu imagino que estejam trabalhando com essa possibilidade. Então ele tem que também de alguma forma ficar ligado que assim, ele vai ter que de algum momento que aparecer alguma oportunidade encrava muito o espaço dele. Sim. Não que ele vai virar titular, né? Mas Neste momento, como eu disse, o que se tem é a informação de que realmente vários clubes questionaram o Real Madrid em relação ao Endrick, mas não há nenhuma novidade em relação a outro tipo de decisão, tanto por parte do Real Madrid como do jogador, de que não continuar esse caminho que foi traçado há 2 temporadas atrás, quando o Endrick assina com o Real Madrid e chega. Obviamente que a gente olha pro ataque do Real Madrid e o titular absoluto na centroavância é o Mbappé, e o Endrick chegou ao Real Madrid justamente quando o Mbappé chega ao Real Madrid. E isso é um porém, porque o Mbappé chega para ser titular no Real Madrid e o Endrick tem que brigar por minutos como titular absoluto da posição. A gente viu, no Real Madrid, desde que o Endrick chegou, são, se eu não me engano, 40 jogos e 7 gols, e a gente viu como no empréstimo com o Lyon, o Endrick aproveitou o fato de ter mais minutos, né? Ele jogou mais, de forma mais regular, de forma mais contínua, foram 21 jogos, 8 gols e 7 assistências. Obviamente que a maior minutagem faz com que a gente possa ver um Endrick entregando mais do que tendo menos minutos, no caso do Real Madrid, que, como eu disse, tem um titular absoluto, que é o Kylian Mbappé aí na posição de centroavante dentro desse elenco do Real Madrid. E o que mais dói nessa história é que ele já provou do que é capaz quando joga. Na passagem por empréstimo pelo futebol francês, foram 21 partidas, sendo titular em 19 delas, com 8 gols e 7 assistências. São 15 participações diretas em gol e 21 aparições, quase um por jogo. Logo no início, fez 4 gols e deu uma assistência em apenas 3 partidas. Marcou 3 vezes numa mesma partida pela primeira vez na carreira profissional e fez um gol e deu assistência dentro da casa do maior time da França. Não foram números inflados contra adversários fracos, foram atuações decisivas contra os melhores. O próprio treinador de lá já disse publicamente que ele evoluiu fisicamente, taticamente e na participação do jogo coletivo. Onde ele joga, ele entrega. E é exatamente por isso que a decisão de ficar fica tão difícil de defender, porque não existe dúvida técnica sobre ele. A dúvida é de contexto. Um jogador de 20 anos precisa de 3 coisas para evoluir: minutos, erro e consequência. Precisa entrar em campo, errar decisão sob pressão, ver o resultado daquilo e corrigir na semana seguinte. Isso não acontece em treino, por melhor que seja a estrutura. Treino não tem torcida, não tem árbitro, não tem placar valendo, não tem adversário querendo te machucar. Treino desenvolve técnica, mas jogo desenvolve leitura. E leitura é o que separa a promessa de um jogador pronto. Ele está numa fase de vida em que cada temporada vale o dobro e está gastando essa fase acumulando aquecimento na beira do campo. E ainda tem um custo escondido nessa espera que quase ninguém calcula: o custo da percepção. O futebol julga por imagem recente, não por potencial. Quando o jogador passa a temporada sem sequência, o mercado não pensa que ele está sendo mal aproveitado. O mercado pensa que ele não é bom o suficiente para jogar ali. É injusto, totalmente, mas é como funciona. E cada ano parado reduz o preço, reduz o interesse e reduz o número de portas abertas. Hoje, ele tem clubes gigantes dispostos a pagar valores altos por ele. Daqui a 2 temporadas de banco, essa lista vai encolher muito. Os valores vão cair e as propostas passam a vir de lugares bem menores. O tempo não é neutro nessa história. Ele trabalha contra quem espera. Mas então por que o Endrick insiste tanto em ficar no Real Madrid? E aqui entra a parte mais humana e mais delicada da história. Existe uma diferença enorme entre acreditar em si mesmo e ter dificuldade de admitir que em um lugar não deu certo. As duas coisas parecem iguais por fora, mas são opostas por dentro. A primeira te faz brigar onde existe chance real de vencer. A segunda te faz brigar onde a porta já está trancada, só para não precisar dizer em voz alta que aquilo não funcionou. E não existe vergonha nenhuma em reconhecer isso. Não deu certo naquele clube, naquele momento, com aquele elenco montado daquele jeito. Isso não diminui ninguém, não apaga talento e não define carreira nenhuma. O que define carreira é o que a pessoa faz depois de reconhecer. Sair não é confessar derrota,
pergunta é escolher onde você quer gastar os melhores anos que você tem pela frente. E existe uma armadilha bem específica nesse tipo de situação que atinge principalmente jogadores jovens. A armadilha do quase. Toda a temporada começa com uma esperança concreta. O treinador elogia no primeiro dia, ele marca gol em amistoso de pré-temporada, recebe a camisa importante. Sai notícia dizendo que a confiança interna é total. E aí a bola começa a rolar de verdade e nada daquilo se converte em minutos. Só que a esperança não morre de uma vez. Ela morre em pedaços. Sempre tem o próximo jogo, sempre tem a próxima lesão de alguém, sempre tem a Copa Nacional chegando, e quando ele percebe, a temporada inteira acabou e ele somou algumas dezenas de minutos. Aí começa outra temporada e o ciclo recomeça exatamente igual, com as mesmas frases e os mesmos resultados. E tem outro detalhe que joga contra ele nessa disputa interna. Concorrente que aproveita a chance e muda tudo. Quando o jogador entra faltando pouco pro fim e decide uma partida, ele não ganha apenas 3 pontos pro time. Ele ganha uma posição na cabeça do treinador que dificilmente é devolvida. E funciona assim porque treinador confia em memória recente. Ele lembra de quem resolveu, não de quem estava se recuperando fisicamente. Então, cada semana parada não é neutra, é perda de terreno. Enquanto um está no departamento médico ou fazendo trabalho individual, o outro está construindo confiança dentro do grupo. E quando os dois finalmente estiverem dispostos ao mesmo tempo, a fila já vai ter sido reorganizada sem que ele tenha participado dessa reorganização. Bom, no fim, essa história esbarra numa pergunta que vai muito além do futebol. Quanto tempo da sua vida você aceita esperar por uma oportunidade que talvez nunca vai chegar? Porque existe um ponto exato em que a persistência deixa de ser virtude e vira desperdício. E o problema é que ninguém consegue ver esse ponto enquanto está vivendo ele. Somente depois, olhando para trás. Ele tem talento comprovado, tem números que provam isso, tem clubes gigantes querendo ele e tem 20 anos, que é uma idade em que tudo pode ser construído. Mas talento parado não vira nada. Camisa importante não joga, símbolo não joga, promessa não joga. Joga quem é escalado. E se ele continuar escolhendo a espera, um dia vai olhar para trás e descobrir que o adversário mais perigoso da carreira dele nunca foi outro atacante, foi apenas o relógio. Mas, na sua opinião, comenta aqui embaixo. Você acha que o Endrick deveria sair para outro clube da Europa e apostar em uma carreira de sucesso? Ou ele deveria permanecer no Real Madrid para ter o espaço que ele tanto está buscando? Deixa o seu comentário aí e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza, rapaziada? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação.